Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um tutorial de Toon Boom. E nesse tutorial de hoje a gente vai fazer uma vetorização de um desenho de uma maneira bem simples usando o Brush, tá? A ferramenta de pintura. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é importar um desenho de referência, tá? Então, Import Images. Eu vou aqui escolher a minha imagem, ela está na pastinha de referência. Eu criei uma pastinha de referência do projeto, tá lá, peixe, e vou abrir. Aqui tem algumas opções de importação, eu vou manter essa primeira, mas essa segunda opção também é bem bacana, que é uma opção que ela importa esse bitmap, converte para um formato no Toon Boom que você consegue apagar, você consegue fazer uma certa edição nela, que é muito, muito útil na verdade. Tá? Mas eu vou manter o original e vou importar. Bom, tá aqui a imagem. Uma coisa que vocês têm que estar atentos sempre é mantenham o Animate, o botãozinho de animação, desligado. Tá? Porque na hora que a gente vai configurando, ajustando, ele pode gravar keyframe e nem sempre é bacana. Tá? Então, com o Animate desligado, vou selecionar a minha camada do peixe e vou apertar Shift para aumentar na proporção, colocar aqui no meiozinho e ótimo. Percebam que tem duas camadas, né? Uma de desenho e uma dessa que eu importei, que é a camada do peixe. A camada do desenho importado, a peixe, eu vou travar. Então, eu vou clicar aqui no cadeadinho do lado. Ela está travada. Agora eu não consigo selecionar. Tá? Então, não vou ter problema de ficar selecionando e movendo a minha camada de referência. Essa camada de desenho, eu vou aproveitar que ela já está aqui e vou renomear para peixe final. Peixe final. Ok? E agora eu vou começar a fazer minha vetorização. Lembrando que existem algumas maneiras de se fazer. Você pode usar o pincel, dá para usar o Polyline, que vai se assemelhar a Pen Tool do Illustrator, né? Por exemplo, que é bem bacana. E o Brush é a ferramenta mão livre, que é o que a gente vai usar hoje, tá? Aqui nas configurações do pincel, vou chegar aqui e aumentar um pouquinho. Nas configurações do pincel, eu tenho o tipo de pincel, o tamanho mínimo, né? Que é como que ele vai responder à pressão da caneta. Então, se eu deixo o tamanho mínimo... Desculpa, o tamanho máximo aqui, né? O tamanho máximo, que é a espessura final. O tamanho mínimo, na verdade, para eu acessar um tamanho mínimo, eu vou ter que clicar nessa setinha. Ele tem aqui, ó, Minimum Size, que é como que ele responde à pressão. Se eu deixar no 0, ó, ele vai responder à pressão desse jeito. Se eu deixar, por exemplo, 53%, por mais leve que eu toque, ele vai já fazer uma espessura, tá? Então também é bacana ter esse tipo de controle, para não ter muita variação de espessura, caso você não queira. Tá? E um outro aspecto que é legal também mencionar é essa opção de smoothing. O smooth, ele vai fazer o quê? Ele vai melhorar a sua curva. Então, vou deixar em 0, vou fazer aqui ó, bem devagar para vocês verem uma linha. E na hora que eu soltar e visualizar, por exemplo, os pontos, né, seleção branca aqui, setinha branca, olha o tanto de ponto que ele fez. O mesmo funcionaria para o lápis, tá? Ó. Vou botar aqui o lápis sem smoothing. Ele vai fazer um monte de pontinhos, tá? Na hora que você suaviza, escolhe a suavização de curva, ele vai dando uma corrigida para você. Então, se você tremer um pouquinho, por exemplo, ele ajusta. Tá, ó, deixa eu aumentar aqui o smooth, fazer bem tremido. Ó. Tremi aqui, enfim, tremi, ele dá uma ajustada. Como se eu estivesse fazendo com o mouse, por exemplo. Né? Eu fiz aqui o olho, sei lá, com o mouse, tô torto. Ele arrumou, tá? Então é bacana, dependendo do que você for fazer, é legal aumentar ou diminuir essa suavização. Vou diminuir um pouquinho. Essa espessura aqui eu vou diminuir um pouco também. Essa... Deixa eu ver. Tá bom aqui, aumentar um pouco a espessura mínima. E vou atualizar. Pronto, esse é o brush que eu determinei aqui. E eu vou começar a pintura. Então, na camada peixe final, eu vou começar a fazer a minha vetorização. Um outro detalhe que é importante é pensar nas camadas de Art Layer. Tá? Então, aqui ó, eu tenho essas camadas. Se eu não estiver visualizando, eu posso clicar com o botão direito e escolher aqui Art Layer, tá? Para ele aparecer.
E se não tiver habilitado todas as opções, todos esses 4 layers, vocês podem vir em preferências, ó, Edit, Preference. Aqui em Advanced, bota aqui, ó, Support, Overlay and Underlay Art, tá? Que ele vai colocar mais 2 camadas. Então tem Overlay, Align Art, Color e Underlay. Geralmente, por exemplo, se eu estou fazendo o desenho direto no Toon Boom, eu uso o Underlay como uma camada de referência para fazer o meu desenho de rascunho, né? Então, eu gosto até de usar esse chalk aqui, esse brush. Então, sei lá, vou fazendo aqui, né? Tá, vou fazendo alguma coisa aqui, uma base, né? E depois eu vou refinando. Então, depois que eu tiver uma base mais ou menos pronta, sei lá, tá? Depois que eu tiver uma basezinha já definida, eu vou para uma outra camada de line, e vou passar limpo, tá? No nosso caso, como a gente já fez a animação, na verdade, como a gente já tem esse desenho escaneado direto do papel, né? Feito o desenho no papel, a gente vai pular essa etapa, tá? Então, eu vou voltar aqui para o meu pincel que eu criei e vou começar a desenhar. Uma coisa que é legal, assim, a gente não precisa, por exemplo, essa linha aqui do peixe, ela vai até aqui e depois vem para cá. A gente pode fazer por pedaços de linha. Então tem uma coisa também do movimento que a gente faz para ficar mais fluido, tá? Então eu posso pegar assim e, sabe, tentar achar uma parte do movimento para fazer com que ele funcione. Eu não preciso vir aqui e ser preciso e tal, tá? São formas e macetinhos também que o pessoal gosta muito de fazer. Então, por exemplo, aqui na boca. Vou fazer esse pedaço da boca aqui, por exemplo, tá? Ó, vou vir aqui e vou fazer assim, ó. Pera aí que tá meio grosso demais. Pronto, então vim aqui. Vamos por aqui ele passar, pera aí. Pronto, passei. Aí vem nesse lado aqui, ó. Passei também. Posso vir pra cá, ó. Então a gente refaz também, né? O bom do desenho digital é que existe o Ctrl Z, né? Então aqui posso pegar esse pedaço, tá? Exagerei, tipo, vou ver por aqui mesmo, para facilitar. Por exemplo, tá? E aí eu tenho esse monte de tracinho que depois eu vou usar o quê? Eu vou selecionar a minha ferramenta de seleção e usar a opção Cutter, que eu simplesmente, ó, vou passando aqui e ele vai tirando os excessos, tá? Então sobrou um negocinho aqui a mais, eu posso selecionar e deletar. Aqui, essa borda que não é uma borda muito legal para esse desenho, eu posso também fazer esse tipo de coisa. Tá? E se não ficar legal, eu posso ir com borracha também e fazer um arremate. Bom, vamos seguir, tá? Então, ó, vou voltar aqui no brush. E deixa eu maximizar essa tela, vou dar um Ctrl F, tá? Para ampliar aqui 2 vezes, pronto. E vamos lá, então selecionei o brush, ó, vou seguindo, ó. Vou vir até aqui. Opa. Ok. Esse pedaço aqui, na verdade, vou ter que dar uma ajustada. Deixa eu pensar como é que eu faço aqui. Vou fazer assim. Aqui tem um rachadinho, né? Então... Aqui tem isso também, né? O desenho ele tem um nível de detalhamento que, às vezes, a gente tem que pensar. Pô, eu estou fazendo uma ilustração aqui, uma vetorização, né? Então, é um desenho que é vetorial. Ele vai ter algumas limitações em relação ao desenho feito no papel, tá? A gente tem que ter noção, consciência disso, que não vai ser a mesma coisa, tá? O cutout ou animação digital, ela vai ter algumas características que a gente tem que entender. Se eu ficar achando que eu vou ter um desenho perfeito como um desenho feito no Photoshop ou uma pintura aquarelada, eu vou me frustrar um pouco, tá? Então,
é bom a gente estar atento a isso, né? A essas questões. E a gente segue, né? Ó, segue a vida. E vamos continuando aqui. Tá, ó, aqui tá super, né? Uns traços passando, que é muito bacana, né? Essa opção do Tumbum. Aqui é já um traço um pouquinho mais, né, enrugadinho. Vou tentar fazer isso também. Né? Ou seja... E aí, ó, ele suavizou. Então, nesse caso, talvez seja interessante diminuir um pouco essa suavização, para ele parar de corrigir o traço para mim. Tá? Então, aqui eu vou deixar ele, de fato, mais... Melhorou um pouco. Vamos para essa barbatana aqui de baixo. Vamos lá. Então, gente, vocês percebam que o que a gente está usando aqui de ferramenta no Tumbum, basicamente é o brush livre, tá? E o cutter que a gente vai usar para recortar essas partes, né? Esses excessos, né? Cadê? Aqui. Tá? Não tem nenhum segredo com relação a isso, tá? Então a vetorização é uma coisa relativamente simples, tá? O macete mesmo é pegar a mão mesmo, tá? É treinar para pegar um pouco a mão, para ficar com um pouco mais de habilidade. Esses desenhos internos aqui eu vou mudar depois o brush, deixar ele mais fininho, então por enquanto eu não vou fazer não. Vou fazer só essa... Opa! Esse... Inclusive posso cortar aqui, né? Opa! Ó, vou fazer o olhinho. O olhinho eu poderia usar um círculo se eu quisesse uma coisa bem precisa. Tá? Mas eu vou fazer assim mesmo. O que mais essa parte aqui? Pronto. E essa última aqui para finalizar. O bom é que esse desenho aqui ele não tem uma forma, um traço perfeitinho, preciso, né? Então ele é bacana que a gente tem essas possibilidades de ter um pouquinho mais de liberdade também, né? No nosso traço não ficar, se o nosso traço não ficar perfeito. Bom, aqui tem também, né, um risquinho, vou fazer aqui. Pronto. E o grosso dele já está feito, tá? O que eu vou fazer agora deixa eu aqui no brush, nas propriedades do brush, eu vou fazer um brush um pouquinho mais fino, tá? Poderia até usar outro aqui se eu quisesse, né? Esse aqui está com 20, eu vou fazer um outro aqui de... pode ser 10, acho que tá legal.
e vou fazer esses pequenos detalhes, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou aumentar o smooth dele. Pronto. Aqui tem um rachadinho também, né? Posso fazer aqui também. Aí nesse caso, esse rachado, ó, ele só avisou, né? Então diminui o smooth. Tá, fazer aqui mais uns detalhezinhos. Claro, se eu quiser eu posso fazer, né, detalhar um pouco mais aqui. Como está no original, poderia fazer numa camada diferente também. Mas acho que está de bom tamanho. Bom, feito isso, a próxima etapa é colorir. Tá? Então vou escolher uma cor, uma paletinha de cor, passeando pelo marrom, né? Esse aqui é um peixe, supostamente um peixe entalhado em madeira. Então eu vou botar alguns tons de marrom aqui, fazer uma escolha breve aqui. Então eu vou criar aqui uma nova cor. Vou escolher aqui no meu multi-wheel, puxar um pouquinho aqui para esse marrom. Eventualmente trabalhar com essas aqui, tá? Então vou escolher logo essa intermediária como base e vou fazer a pintura, tá? Então o que eu vou fazer? Vou aqui no meu Paint, na minha opção de pintura, de baldinho de tinta, né? Eu simplesmente vou fazer a marcação. Aqui, esse aqui eu vou fazer um pouquinho mais escuro, então eu vou fazer uma cópia desse aqui. Escurecer um pouquinho, tá? Aqui, de repente aqui também um pouco mais escuro. Tá? Esse aqui eu vou fazer um pouquinho mais claro. Foi um pouquinho mais claro? Foi. Vou tirar um pouco a saturação dele. Tá. E aí assim, tem um preto que eu posso colocar aqui também. Ou um marrom bem escuro. Deixa eu duplicar e fazer um marronzinho bem escuro. Pronto. E aí o passo seguinte é trabalhar luz e sombra, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma camada extra aqui que eu posso trabalhar uma luz e uma sombra específica. Eu posso fazer uma sombrinha nesse pedaço e eventualmente vamos fazer uma luz aqui, ó, uma luz aqui e uma sombra por aqui, tá? Para fazer um teste. Essa luz e essa sombra eu posso fazer numa camada superior e para ficar um pouco mais interessante eu vou usar eu vou fazer um desenho, uma camada separada para luz e sombra, só para a gente ver, tá? Então eu vou desligar esse layer aqui, né? Desligar a minha imagem de referência. Um detalhe aqui às vezes aparece meio estranho, às vezes meio sombreado, porque a gente está visualizando aqui um modo mais simplificado. Se eu quiser ter uma visualização final, eu vou clicar nisso aqui, tá? Aí eu vejo já como é que vai ficar. Bom, então vamos fazer rapidamente uma luz e sombra e eu vou fazer num método um pouquinho diferente. Ao invés de fazer direto no desenho, eu vou fazer numa outra camada. Então, eu vou pegar aqui, ó, clicar numa outra camada e fazer, então, peixe, luz e sombra. Eu vou fazer tudo junto, tá?
Adicionar. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar nessa camada de cima, eu vou fazer uma coisa bem estranha. Eu vou fazer a minha luz vazando, passando dessa parte aqui, tá? Então, vou criar... Posso até criar um vermelho aqui para... Deixa eu criar uma nova camada. Vou criar uma cor bem extravagante para ficar fácil de ver. E vou fazer assim, ó. No meu brush. Deixa eu engrossar um pouquinho. Ó, vou fazer assim. Vai falar, pô, mas isso vai funcionar? Não sei, vamos descobrir. Tá, então esse aqui vai ser... Eu vou mudar agora para um marronzinho, né, mais claro. Tá? E se quiser eu posso dar uma transparência também, ó. Aí tem um detalhe, percebam que aqui teve uma soma de partes, não, ele ficou, na hora que você usa a transparência, ele fica evidente. Então, uma coisa que eu posso fazer é selecionar esses desenhos, que eu deveria ter feito com peixe também, e juntar essas partes, ó, principalmente essa parte de interseção. Então, eu vou vir aqui nas minhas propriedades e clicar nesse cara aqui que é o Flatten, tá? Ó, ele juntou tudo, tá? Então, tá lá. E vou fazer um aqui também, bem simplificado, que vai ser a nossa sombra, tá? Tô achando que eu vou fazer em 2 camadas, tá? Vou fazer uma outra camada aqui de sombra. E vou lá pegar um pincel novo. Vou botar também esse verdão, esse rosinho aqui para ficar fácil de ver. Que vai ser, de repente, aqui, ó. Pronto. Vou mudar, né, para um valor mais escuro, ainda assim colocar uma transparência. E aí, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu Node View, tá? E vou fazer o seguinte, eu tenho peixe, eu tenho a sombra e tenho a luz. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o peixe final recorte seja máscara para a luz, tá? Para isso eu vou usar um nozinho chamado Cutter. E esse nozinho Cutter a gente vai encontrar ele aqui no Node Library, tá? Então abri o Node Library. Provavelmente ele está aqui no Favorites, aqui ó, Cutter. Se vocês não encontrarem, é só digitar aqui, ó, Cutter, ele vai aparecer. Então, ó, cadê Favorites? Vou pegar o Cutter e vou fazer o seguinte, ó, no Cutter eu tenho do lado direito a imagem e do lado esquerdo quem vai ser o alfa, tá? Então, vamos testar. Eu vou colocar aqui, ó, o peixe final, ele vai estar... Outro detalhe, né? Ó, tanto a sombra como a luz, elas ficam na frente. Esse peixe aqui está desligado, eles ficam na frente do layer do peixe final, tá? Que eles estão sobre. Então, vou pegar assim, ó, o peixe final vai vir aqui como um alfa, a sombra vem como imagem, e agora eu desconecto ela e conecto agora aqui. Aí percebam que ficou ao contrário, né? Então, não tem mais sombra aqui, na verdade eu tenho esse desenho aparecendo. Eu vou clicar nas propriedades do Cutter, quadradinho amarelo, e vou inverter, tá? E tá lá. E vou fazer a mesma coisa, eu vou duplicar esse Cutter aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, vou botar o peixe final aqui na máscara, o peixe, luz e sombra aqui, vou tirar, desconectar ele, conectar aqui, tá? Então eu tenho, tá, tudo bem que foi assim, uma luz que tá mais ou menos, né, porque eu teria que colocar uma sombra nesse pedacinho aqui, mas mais para a gente ter ideia. Qual a vantagem de fazer um tipo de sombra, um tipo de luz assim? Porque na hora que eu for animar, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar a sombra e mover, tá? Então tem uma versatilidade de trabalhar com a luz e com a sombra
fazendo dessa maneira, tá? É uma forma de se trabalhar. É uma das inúmeras, tá? Mas só para a gente ter uma ideia. A partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, para a próxima aula, colocar um deformador nesse peixe e fazer uma animaçãozinha dele, tá bom? Então, por hora é isso. Façam um desenho, vetorizem e divirtam-se. Abraço e até mais.